Bem-vindo à minha visão interna baseada na ciência sobre saúde mental. Se você achar este vídeo interessante ou útil, por favor, curta e se inscreva no meu canal. Olá, este é o Dr. Todd Grande. A pergunta de hoje é se eu posso analisar maneiras de alguém manipular um narcisista. Agora, manipular um narcisista a longo prazo, eu acho, é perigoso. E eu acho que até se pode argumentar que pode ser perigoso a curto prazo. Alguns diriam que é exatamente o errado, e eu tendo a concordar. De certa forma, promove o narcisismo porque muitas vezes é o mesmo que aplacar ou encorajar o narcisista. Então eu gosto de pensar neste tópico mais como manter a paz com o narcisista ao invés de manipular o narcisista. Manipulação tem uma conotação negativa. De qualquer forma, eles responderão a esta pergunta olhando para as 10 maneiras de manipular um narcisista ou, como eu preferiria, 10 maneiras de manter a paz com um narcisista. Se a manipulação é ruim se tem uma conotação negativa, por que aprender sobre isso? Será que é uma boa ideia? Descobrir essas técnicas e aprender o que seriam, como alguém poderia manipular um narcisista. Acho importante reconhecer esses comportamentos, pois às vezes os vemos em outras pessoas. Narcisistas frequentemente recrutam pessoas para ajudá-los a manipular e a prejudicar. Eu chamo essas pessoas de agentes narcisistas. Outros os chamam de macacos voadores, referência ao Mágico de Oz. Mas de qualquer forma, esses agentes manifestam muitas dessas táticas de manipulação. De certa forma, eles estão tentando manipular o narcisista, já que este tem poder sobre eles e os está manipulando. Outro grupo que às vezes manifesta esses comportamentos manipulativos seriam as vítimas do narcisista. Às vezes, eles tentam manipular o narcisista apenas para sobreviver. Agora, além de ver esses padrões em outras pessoas, há mais um motivo para aprender essas técnicas. Às vezes, realmente não há como evitar a interação com narcisistas. Em certas situações de trabalho ou família, nem sempre é possível evitar a interação com um narcisista, pois é necessário manter o contato. Então, novamente, às vezes podemos pensar nessas estratégias de manipulação como algo mais a curto prazo, apenas fazendo algo para sobreviver momentaneamente, talvez para conseguir algo que o narcisista tem acesso e que você precisa, como se eles fossem o guardião de algo que você precisa, ou para manter a paz com eles temporariamente, ou para fazê-los parar de assediar você ou outra pessoa. Então, apenas uma manipulação a curto prazo para superar o narcisista, para sobreviver a uma interação com eles. Não estou defendendo a desonestidade. Acredito que a solução está em ser franco com os narcisistas e incentivá-los a buscar tratamento e responsabilidade. Mas, novamente, às vezes, em certas situações você só precisa sobreviver a essa interação com o narcisista. Então, vamos olhar para essas 10 maneiras de manipular um narcisista. A primeira maneira aqui é não ficar atordoado de uma maneira negativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Bem, o comportamento narcisista é ofensivo. Isso provoca repulsa em muitas pessoas. Sentimentos de repulsa podem ser difíceis de ocultar. Ao interagir pela primeira vez com um narcisista, há a tendência de demonstrar repulsa e ficar atônito. De uma maneira negativa, ao menos na perspectiva do narcisista. E isso não ajuda se você precisa obter algo de um narcisista. Isso pode começar a relação ou a interação com o pé errado. Em segundo lugar, evite criticar o narcisista. Assim como aquele sentimento de nojo, pode ser difícil evitar fazer uma crítica direta quando vemos um comportamento ofensivo, flagrante, arrogante, condescendente. Se conseguirmos evitar a crítica, muitas vezes temos uma chance muito melhor de sermos bem-sucedidos ao interagir com o narcisista. Evitar críticas reduz o risco de fúria narcisista em alguém que tem narcisismo grandioso. E claro, se alguém tem narcisismo vulnerável, vai ser hipersensível à crítica. Então eles vão captar essa crítica imediatamente. Passando para o item número 3, este é elogiar o narcisista. Este item é extenso e possui várias partes. Isso toca na necessidade excessiva de admiração que vemos que os narcisistas têm. Então, algumas coisas para lembrar ao fazer um elogio a um narcisista. A primeira coisa a lembrar nesta área é ser sincero. Então, esses não são elogios superficiais, não apenas um elogio médio. Eles precisam ser entregues com um nível mais elevado de sinceridade. Próximo ponto sobre este item de elogios, fique impressionado.
Então, quando o narcisista fala sobre si mesmo, algum tipo de habilidade que eles têm, digamos que seja em um ambiente de trabalho, você realmente precisa reagir, não exageradamente, mas de forma meio impressionada, entendo por que as pessoas ficam tão admiradas com seu trabalho. Como um pouco de incredulidade. Como ninguém mais percebe o quão incrível essa pessoa é, novamente você está transmitindo isso ao narcisista. Você poderia dizer algo como: o mundo seria um lugar melhor se um narcisista estivesse no comando. Então, se você está falando com um narcisista, o mundo seria um lugar melhor se você comandasse esta empresa. Você também poderia sugerir que alguém deveria se candidatar à presidência. Você deveria ser o dono desta empresa. Por que as outras pessoas aqui não entendem o que você está fazendo? Como se o trabalho e as habilidades deles fossem tão incríveis e notáveis que as outras pessoas não conseguem perceber o quão significativos eles são. Outro tipo de elogio é compará-los a pessoas famosas. Frequentemente, os narcisistas realmente gostam disso. Eles gostam de se identificar com indivíduos de alto status. Então, um dono de empresa, um político, um ator famoso, alguém assim. Você também comunica a eles que entende que eles já são lendários. Então, os narcisistas não querem pensar em si mesmos como sendo bem-sucedidos no futuro, tanto quanto serem bem-sucedidos no presente. Então, você poderia ser aquela pessoa que percebe o quão especial eles são no momento. Se eles retribuírem um elogio a você por ter feito um elogio, isso é realmente um pouco improvável. Mas se eles fizerem isso, você poderia dizer a eles que é realmente especial vindo deles, certo? Se eles elogiarem você, diga que vindo deles, o elogio tem um significado especial. Isso transforma o elogio deles em outro elogio seu. Então, de certa forma, os incentivando ainda mais. Como mencionei, existem muitos riscos ao tentar manipular ou até mesmo manter a paz com um narcisista. Com um narcisismo grandioso, elogios podem ser mais eficazes do que com o vulnerável, pois narcisistas grandiosos costumam ser desatentos. Que você está elogiando eles, mas você realmente não está falando sério. Narcisistas vulneráveis processam informações de modo distinto. Eles revisam mentalmente conversas passadas, buscando momentos de insinceridade. Então, há muita desconfiança com o narcisismo vulnerável. Então, se alguém exagera ao elogiar um narcisista vulnerável, eles podem não perceber isso no momento, mas vão processar isso mais tarde e perceber que estavam sendo manipulados o tempo todo. Então, podemos ver a raiva narcisista novamente como uma espécie de efeito retardado. Uma maneira de contornar isso um pouco é continuamente tranquilizar o narcisista vulnerável, ou seja, elogiá-los repetidamente, para que eles acreditem que esses elogios são reais. Então, essencialmente, com vulnerável versus grandioso aqui, um narcisista vulnerável é mais difícil de manipular ou negociar por causa dessa desconfiança, certo? Essa é realmente a chave. Se eles não confiam em você, podem não confiar em um elogio entregue por você. Elogiar pode ser eficaz, mas muitos têm dificuldade em elogiar um narcisista pelos motivos óbvios. O narcisista é arrogante, condescendente e tem um senso de direito. Então é difícil apoiar esse comportamento de qualquer maneira. Então, alguns desses outros itens que vou passar, mesmo que tendam a encorajar o narcisista, muitos deles não são tão drásticos quanto pagar um elogio direto e exagerado. Então, o item número 4 aqui é verificar novamente o conselho de pessoas competentes com o narcisista. Se você receber um conselho de alguém na empresa, você pode passar pelo narcisista e dizer: só queria saber sua opinião antes de prosseguir com este conselho. Só queria confirmar isso com você? Esse especialista me aconselhou, mas qual a sua opinião? Em vez de especialista, você pode usar termos como chefe, gerente ou qualquer cargo superior ao do narcisista. Então a parte boa desta técnica é que, como uma autoridade de nível superior lhe deu o conselho, o narcisista pode não lhe culpar se você não seguir o conselho deles, certo? Eles entendem que você deve seguir o conselho da pessoa em posição superior. Então, isso lhe dá uma maneira de fazer as pazes com o narcisista sem realmente ter que seguir o conselho do narcisista. Item número 5. Isso é para ficar bravo em nome do narcisista. Então, com este item, estamos realmente tentando entender por que eles não gostam de outras pessoas e nos conectar um pouco com isso. Então você poderia dizer algo como: é triste que os outros te tratem tão mal. Eles não conseguem ver o quão incrível você é, o que se conecta ao que mencionei antes. No seu lugar, também ficaria chateado. Então, meio que empatizando com o narcisista. Então, de certa forma, você está apenas tentando ver as coisas da perspectiva deles.
e ficar um pouco chateado junto com eles com outras pessoas que estão machucando ou ofendendo o narcisista. O item número 6 aqui é pedir o conselho deles e ficar maravilhado com a resposta. Isso também pode ser combinado com o item 4, consultando novamente uma pessoa competente com o narcisista. A chave com o item 6 é ficar maravilhado. Eu nunca teria pensado nisso. Isso é genial. Mesmo apenas um elogio rápido realmente pode fazer uma grande diferença, especialmente quando vem logo após ouvir o conselho. Então o narcisista diz algo e pode ser inteligente ou não. Pode ter uma clara tendência narcisista, componente ou não. De qualquer forma, há aquele momento espontâneo de apenas reconhecer que o conselho pode ser valioso. E eu acho que isso significa muito para um narcisista. Isso pode ter um impacto particularmente importante. Eles sentem que você os entende e reconhece que tem boas ideias. O item número 7 é oferecer ajuda ao narcisista. Então você poderia dizer, olha, você tem uma quantidade enorme de responsabilidade. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso realmente envia a mensagem de que o que o narcisista está fazendo é importante. E você entende que o mundo desmoronaria se o narcisista não pudesse completar seu trabalho, certo? Não pudesse completar qualquer trabalho que estejam tentando fazer. Então, de certa forma, isso é meio que se unir ao narcisista para atingir um objetivo comum, para realizar um objetivo comum, algo que eles querem e, teoricamente, algo que você também poderia querer. Ao oferecer ajuda ao narcisista, em certas ocasiões, eles podem retribuir o favor. Então, novamente, é aqui que chegamos ao componente de manipulação ou ao componente de se dar bem com eles. Item número 8. Pergunte a eles sobre seus sonhos, certo? Suas fantasias e não fique mortificado pela resposta deles. Então, uma das principais características do narcisismo é que o narcisista tem fantasias de sucesso, poder, riqueza, o amor ideal. Muitas dessas fantasias são perturbadoras, não na perspectiva do narcisista, mas na visão de todos os outros. Ao perguntar a um narcisista sobre suas fantasias, é comum que eles compartilhem apenas uma parte e então avaliem sua reação. Então, você realmente quer se empolgar com o mundo de fantasia deles e não se sentir enojado, certo? Essa é realmente a chave. Então a reação tem que ser meio engajada, empática. Isso parece interessante. Mas claro, como mencionei, provavelmente será bastante perturbador. Alguns são muito perturbadores. Além disso, você não deseja fazer sugestões sobre como aprimorar isso, correto? Narcisistas não reagem bem a isso. Se eles estão explicando sua fantasia, então a têm do jeito que querem. Eles não precisam de conselhos sobre como melhorá-la. Às vezes, eles interpretam conselhos sobre suas fantasias como críticas, achando que elas não são boas o suficiente. De certa forma, para se dar bem com eles, você precisa apreciar a maneira como eles se apresentam. O 9º item é empatizar com os sentimentos deles. Agora, isso é parcialmente abordado em alguns dos outros itens, mas eu queria passar por algumas das diferentes características do narcisismo, e onde existem oportunidades para empatizar. Então, curiosamente, você pode empatizar com a falta de empatia deles. Essa é uma das características do narcisismo. Por exemplo, todos estão muito sensíveis hoje em dia, certo? O narcisista costuma ser frio e insensível. Eles não se identificam com as pessoas. Esse tipo de afirmação pode fazê-los sentir que você os compreende. Entenda que outras pessoas podem ser muito sensíveis. Em termos de sua necessidade de manipular, você poderia dizer algo como: algumas pessoas podem ser tão teimosas. Então, em certa medida, reconhecendo que na visão do narcisista, a manipulação nem sempre é negativa. Em termos de grandiosidade, você poderia dizer algo como: você tem que agir importante para ser importante, certo? O narcisista age de forma importante para validar seu próprio comportamento. Então você entende. Esse é o ponto da empatia. Você realmente entende o que eles estão passando. Em termos de dominância, você poderia dizer algo como: se não assumir o controle, nada será feito por aqui, não é? Então, conectando-se ao desejo deles de dominar, em termos de sua confiança avassaladora, você poderia dizer: se eu fosse tão inteligente, atraente, poderoso e habilidoso quanto você, também estaria confiante, certo? Então, meio que misturando um elogio com um pouco de empatia. Com narcisistas, às vezes observamos o narcisismo comunal. Então, eles querem ser reconhecidos por ajudar outras pessoas. Isso não ocorre sempre, mas vemos ocasionalmente. Então, isso dá oportunidade para alguém ver seu comportamento como uma maneira de ajudar os outros, não a si mesmos. Então, para reconhecer o bom trabalho que o narcisista fez
e a intenção deles de fazer um bom trabalho, a intenção deles de serem vistos dessa maneira. Então você poderia dizer algo como: você está apenas cuidando de todos os outros, certo? Você está apenas tentando ajudar os outros. Ou você é exigente porque sabe o que é melhor para outras pessoas ou para seus funcionários. Então, mesmo quando um narcisista é mais agente do que comunal. Então, se um narcisista realmente é muito egocêntrico e eles não se importam particularmente, ao tentar ajudar os outros e demonstrar bondade, as pessoas tendem a apreciar esse tipo de atitude. Eles provavelmente ainda gostarão de alguém que os aborde e reconheça que estão tentando ajudar os outros através de suas ações, especialmente ao considerar alguns dos comportamentos mais destrutivos e mostrar que pode haver um lado bom ou uma boa intenção por trás deles. E isso me leva ao último item, o 10º da minha lista. E este é: não se menospreze. É realmente uma tática comum ao tentar negociar com um narcisista dizer algo como: eu não tenho ideia do que estou fazendo. Fico feliz que você esteja por perto. Então, apenas assumindo uma posição onde você não tem nenhum valor e o narcisista tem um valor tremendo. Narcisistas são menos repugnados por outros narcisistas. Então, uma parte importante dessa característica aqui, note que eu usei a palavra menos repugnado ao invés de menos impressionado. Então, o narcisista é geralmente repugnado por todos, mas com outros narcisistas são menos repugnados. Então, ao negociar com um narcisista, às vezes precisamos mirar em um objetivo assim, certo? O objetivo é ser menos repugnante na perspectiva deles, não é? Não é realmente uma posição pró-social da parte deles, mas é a maneira como eles se comportam, certo? Então é basicamente isso que buscamos. É muito difícil impressionar o narcisista, mas é possível ser menos repugnante para eles. A questão principal com este item é que o narcisista quer que uma pessoa competente goste dele. Se você se rotula como insignificante, não há razão para o narcisista te ajudar. A chave é parecer bom ou até mesmo ótimo, mas não no mesmo nível que o narcisista. Você poderia dizer algo como: eu me considero bom nessa habilidade específica, mas você é incrível. Do ponto de vista deles, porque você é competente, se parecer competente, pode apreciar melhor suas habilidades e capacidades. Eles querem um público digno para admirá-los. Então não é apenas a admiração que importa para o narcisista, não é apenas a quantidade de admiração que importa. É também a qualidade da pessoa que está dando a eles admiração. Muitos narcisistas prefeririam que uma pessoa importante reconhecesse parte de suas habilidades ou capacidades do que 100 pessoas que eles consideram serem insignificantes reconhecerem essas habilidades, certo? Então, nem sempre é quantidade, às vezes é qualidade. Então, estas são as minhas 10 ideias para se dar bem com o narcisista tentando gerenciar o narcisista. Novamente, é importante ter em mente os riscos de tentar manipular um narcisista e os riscos até mesmo de tentar se dar bem com eles, manter a paz com eles ou negociar com eles de qualquer maneira, certo? Há riscos ao lidar com narcisistas, ponto final, certo? Principalmente se você tenta enganá-los ou manobrar em torno de algumas de suas características. Portanto, cautela é sempre aconselhada ao interagir com narcisistas, independente do tipo de narcisismo apresentado. Ou vulneráveis, independentemente do cenário, seja no trabalho, no romance ou em outras situações. Os narcisistas sempre têm um potencial destrutivo, então devemos ter cuidado. Sempre que falo sobre tópicos como narcisismo, sei que haverá diversas opiniões. Por favor, insira opiniões e pensamentos nos comentários. Eles sempre geram um diálogo interessante. Espero que você tenha achado minha análise sobre este tópico interessante, como sempre. Obrigado por assistir.